autoridades daquela época. E com o martírio de Estevão, as autoridades daquela época determinaram findar de uma vez com o cristianismo. Eles começaram a caçar todos, tanto homens como mulheres, que criam em Cristo Jesus, e se enganaram, pensando que matar aqueles que creem no Evangelho é acabar com o Evangelho. Meus irmãos, o cristianismo é Cristo, e ninguém pode acabar com Jesus Cristo. Muitos discípulos naquela época, naquela grande perseguição, muitos dos discípulos foram mortos, entre eles, como já destacamos, o diácono Estevão. Porém, prezados irmãos, Cristo continua a viver e a suscitar outros discípulos para pregar e anunciar o teu reino divino na face da terra. Aleluia, glória a Deus. A perseguição da igreja não é o fracasso do Evangelho. A morte daqueles que foram jogados no Coliseu de Roma, onde os leões famintos os devoraram, não é o fracasso do Evangelho. A morte dos cristãos na noite de São Bartolomeu na França, não é o fracasso do Evangelho. Tantos missionários que morreram em países comunistas, isto não significa o fracasso do Evangelho. Como por outro lado, a debilidade de muitos obreiros não significa o fracasso do Evangelho. Os escândalos que têm acontecido em muitas igrejas evangélicas também não caracteriza o fracasso do Evangelho. O fracasso de muitos pastores nos dias atuais também não significa o fracasso do Evangelho. O Evangelho deve e vai sim realizar o propósito de Deus para a salvação daqueles que creem. Aleluia, glória, se você crê nisto, glorifica o nome de Jesus. O Evangelho de Cristo vai realizar sim o propósito de Deus. A perseguição foi tão intensa lá na cidade de Jerusalém, que a Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 4, que os discípulos foram dispersos. Os membros da igreja primitiva foram obrigados, por causa da perseguição, a sair de Jerusalém. Eles foram expulsos da cidade de Jerusalém. E eles saíram daquela cidade, obedecendo inclusive a ordem do Mestre. Em Mateus capítulo 10, versículo 23, quando o próprio Jesus disse: quando vos perseguirem numa cidade, vai para outra cidade, a fim de anunciar o meu nome. Muitos pensam, prezados irmãos, que foram os apóstolos que foram dispersos naquela época, mas a Bíblia Sagrada é clara em dizer que foram os discípulos, os mais leigos. Dentre eles, muitos membros da igreja primitiva. Isto significa dizer que qualquer crente, por mais humilde que seja, pode pregar a palavra de Deus. O ministério da palavra não é privativo ao púlpito, não. O ministério da palavra não está privativo ao púlpito. Qualquer crente, por humilde que seja, pode pregar o Evangelho.
Não é só no altar que se prega. Você pode pregar para o teu pai na sua casa, pode pregar para a tua mãe na sua casa, pode pregar para o teu vizinho, pode pregar lá para o teu colega de escola, para o teu colega de faculdade, para o colega lá na empresa. Você pode dar testemunho do Evangelho de Cristo Jesus e falar do quanto Jesus tem feito na sua vida e que pode igualmente fazer na vida deles. Aleluia. Os discípulos foram dispersos. Eles tiveram que sair da cidade de Jerusalém por causa daquela grande perseguição. Meus amados, naturalmente, os membros da igreja primitiva tinham de sofrer muito desprezo em todo o lugar onde eles chegassem, pela razão deles terem sido expulsos de Jerusalém. Mas os fiéis coração, ardendo com o fogo do Espírito, testifica em qualquer situação da palavra de Deus. O crescimento da igreja primitiva, meus irmãos, não foi fruto da obra de grandes pregadores, mas foi fruto da fidelidade de humildes discípulos que, cheios do Espírito Santo, mesmo diante de uma tremenda perseguição, eles pregavam o Evangelho, dando testemunho da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E foi exatamente nesta ocasião, quando os discípulos começaram a se dispersar, a sair da cidade de Jerusalém. Aí a Bíblia diz, no versículo de número 4 a seguir, que descendo Filipe à cidade de Samaria. Foi naquela ocasião, por conta daquela perseguição, que Filipe, um dos discípulos dispersos, ele desceu até a cidade de Samaria. Para quê? Para pregar a Cristo na cidade de Samaria. Este Filipe, prezados irmãos, não era o Filipe, o apóstolo, mas o diácono, aquele mesmo que foi escolhido ao lado de Estevão. Filipe naturalmente tinha de fugir após a morte de Estevão. Ele tinha de fugir de Jerusalém para escapar com vida. Quando Estevão foi morto, ele teve que fugir de Jerusalém para escapar com vida. Filipe, posteriormente conhecido como Filipe, o evangelista, até servindo como boa ilustração das palavras do apóstolo Paulo, que disse: os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, melhor dizendo. Meus amados, o que nós precisamos ter é fidelidade a Deus. Precisamos ser fiel a Deus. Você como um cristão, você como membro da igreja, precisa ser fiel na posição em que Deus te colocou. E se você for fiel na posição em que Deus te colocou, você poderá adquirir para si uma posição melhor. Como obreiro temos que ser fiéis ao Senhor. Como pastor temos que ser fiéis ao Senhor. Como pregador da palavra temos que ser fiel ao Senhor. Você, na posição em que Deus te colocou, na posição de um salvo, você precisa ser fiel à palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Filipe, fiel a Deus. Como diácono ele foi fiel. E porque ele foi fiel como diácono, aqui ele já fazia a obra de um evangelista. E ele foi posteriormente conhecido como Filipe, o evangelista, aquele mesmo que foi separado a diácono junto com Estevão, porque ele foi fiel a Deus na posição de diácono. Ele alcançou então
uma boa posição, servindo como boa ilustração do que Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Quando você é fiel a Deus, Deus te honra. Quando você é fiel a Deus, Deus a seu tempo te exalta. Quando você é sincero diante de Deus, pode esperar, queira ou não queira seus inimigos, Deus vai te exaltar. Queira ou não queira Satanás, Deus vai te exaltar. Ele vai, porque a sua palavra não falha. Ele vai te honrar. Aleluia, glória a Jesus. Filipe fez a diferença na cidade de Samaria como um verdadeiro pregador, como um verdadeiro evangelista. E você também pode fazer a diferença. Na sua casa você pode fazer a diferença. Na sua cidade você pode fazer a diferença. No bairro onde você mora você pode fazer a diferença. Se coloca nas mãos de Deus e seja fiel na sua posição, que você vai fazer a diferença. Deus vai te honrar. Deus está falando que vai honrar muita gente aqui. Deus vai levantar pessoas aqui, para como Filipe, ser a diferença numa cidade, ser a diferença na sua casa, ser a diferença no bairro onde você mora, ser a diferença na igreja onde você congrega. Se você acredita nisso, levanta a mão e glorifique o santo nome de Jesus. Aleluia. Filipe desceu. Filipe foi à cidade de Samaria. Na cidade de Samaria, Filipe começa a pregar. Samaria, meus irmãos, a antiga capital das 12 tribos, mas reformada e adornada por Herodes o Grande. Foi ali que Filipe pregou a palavra. A Bíblia diz que Filipe ali em Samaria, ele pregava a Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O assunto de muitos púlpitos modernos hoje é ciência, é filosofia, é história, boas obras e etc. Aqui a palavra do Senhor diz que o assunto de Filipe em Samaria não era ciência, não era filosofia, não era história, não era boas obras. O assunto de Filipe em Samaria era Cristo. Ele pregava Cristo. Filipe exaltava Cristo. Filipe proclamava Jesus. Amados, estamos proclamando Jesus como Filipe proclamava, ou estamos proclamando a nós mesmos? Estamos exaltando Cristo como Filipe exaltava, ou estamos exaltando a nós mesmos? Estamos proclamando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo como Filipe, ou estamos pregando apenas um legalismo? Estamos divulgando Jesus como Filipe, ou estamos divulgando a nós mesmos, como era o caso de Simão em Samaria? Hoje em dia, meus amados, por incrível que pareça, em muitos púlpitos, Jesus não aparece. Quem aparece é o pregador. Quem aparece é o pastor. Porque ao invés de proclamar Cristo, ao invés de pregar Cristo, ao invés de proclamar o nome de Jesus, é o pastor que quer se aparecer. É o nome dele que tem que aparecer. Contando que ele apareça, Jesus não precisa aparecer. Tem muitas pessoas que estão mais preocupadas em pregar as suas ideias do que a palavra de Deus.
Há muitos ministros que estão preocupados em divulgar as suas ideias, as suas ideologias, a divulgar a palavra de Deus. A pregação que é de lei, ela é só negativa, ou seja, ela é contra e mata, diz a palavra. Mas a pregação positiva, no poder do Espírito, produz vida, produz paz, produz esperança, produz avivamento, produz a glória de Deus na igreja. Deus não quer uma igreja morta. Deus quer uma igreja viva. Deus quer uma igreja ativa. Deus quer uma igreja que se movimenta. Deus quer uma igreja que trabalha. Deus quer uma igreja sólida. Deus quer uma igreja bem edificada, que tem alicerce. Uma igreja que as portas do inferno, os demônios com suas magias, não podem de forma alguma abalá-la. Uma igreja que está bem arraigada em Cristo Jesus, uma igreja missionária, uma igreja que evangeliza, uma igreja que prega, uma igreja não ancorada, mas uma igreja que se movimenta. A palavra do Senhor produz vida. E vida produz alegria. No versículo 8, a palavra diz que quando Filipe prega na cidade de Samaria, quando ele anuncia Cristo, aí diz, havia grande alegria naquela cidade. Diga comigo, grande alegria. Diga outra vez, grande alegria. Quando Filipe pregava, proclamava Jesus, entrou com o evangelho em Samaria, aí diz, versículo 8, havia grande alegria naquela cidade. Irmãos, se pudéssemos entrar em todas as casas de nossa cidade, onde há um pai subjugado pela embriaguez, onde há um filho tomado pelo vício, onde há uma filha mundana, onde há uma mãe chorando inconsolável, e levar a todos eles a conhecerem e a amarem e a aceitarem o Senhor Jesus como Salvador, quão grande seria o gozo e a alegria desta cidade. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Pois quanto mais estamos cheios de Cristo, tanto mais estamos cheios de alegria. Oh, aleluia. Será que tem alegria aqui em nosso meio? Será que tem alegria aqui em nosso meio? Quantos estão alegres? Glorifica o nome dele. Aplausos fortes para Jesus. Filipe pregava e havia grande alegria naquela cidade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus cooperava com Filipe nas operações de milagres e maravilhas, cumprindo com o que ele havia dito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, etc. Jesus prometeu cooperar com os seus discípulos nas operações de maravilhas. E Jesus cooperou com Filipe em Samaria. A Bíblia diz que quando ele pregava Cristo, os demônios saíam de muitos corpos, os paralíticos abandonavam suas muletas e andavam,
coxos eram curados, cegos eram curados, uma infinidade de milagres e maravilhas começaram a acontecer na cidade de Samaria. Uma cidade que não conhecia Cristo, uma cidade que não sabia nada de evangelho, uma cidade que não tinha conhecimento do poder de Deus. Mas por conta da perseguição em Jerusalém, Filipe desce até aquela cidade. Quando o diabo acha que está abalando tudo, ele está perdendo. O diabo colocou no coração das autoridades de Jerusalém naquela época: vamos expulsar essa raça de cristão daqui. Não queremos ouvir falar no nome desse Jesus. Vamos expulsar todo este povo que crê nesse tal de evangelho. Vamos expulsar daqui. Mas Jerusalém já estava evangelizada. Expulsaram, os discípulos saíram, mas cada um saiu para um lugar onde Jesus não era conhecido e eles levavam Cristo. Oh glória, glorifica o nome do Senhor. O versículo 9 diz que a cidade de Samaria era uma cidade iludida. Quem dominava aquela cidade eram os demônios, através do seu servo. Como Deus tem os seus servos, Satanás também os tem. Na cidade de Samaria havia um homem por nome Simão. Diga comigo, Simão. Quem era aquele Simão? Aquele Simão era um macumbeiro, era um bruxo. Na tradução de hoje, ele era um bruxo. Aquele tal de Simão, amados, ele tinha iludido a gente de Samaria, dizendo ser um grande personagem. E a Bíblia diz que todos atendiam aquele homem, desde o menor ao maior. E pior ainda, o povo achava que ele era de Deus. O povo achava que tudo que ele fazia era através da virtude de Deus. Partindo deste princípio, nós entendemos que aquele homem, ele enganava o povo de Samaria, dizendo que era um homem de Deus. Ele fazia alguns sinais, alguns prodígios, dizendo ser de Deus. E o povo que não tinha conhecimento do verdadeiro evangelho, achava que o que estava na vida daquele bruxo era a unção de Deus. E segundo a palavra, aquele Simão, ele tinha iludido não somente a cidade de Samaria, mas ele havia iludido todo o território samaritano. E desde o menor até o maior, atendia aquele homem. Fazia o que ele mandava, aceitava o que ele dizia, assimilava o que ele pregava, sem saber que ele era um homem do diabo. Mas quando Filipe desceu àquela cidade, Filipe pregou, e note bem que ele pregou num campo difícil. Ele pregou num campo terrivelmente satânico, onde o povo, a cabeça do povo já estava feita. Quem dominava aquela área era Simão, era aquele macumbeiro, era aquele bruxo, e que o povo tinha como grande virtude de Deus. Mas ali Filipe chega. Filipe não se titubeou. Filipe chega com autoridade, porque Filipe estava... É isso aí, meus queridos irmãos. Nós ouvimos aí uma pregação com o pastor Odair Gomes, que
que todos que ouviram esta mensagem sejam abençoados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Que Deus o abençoe.